Fala pessoal, tudo certo? Sou o Felipe, te agradeço por sintonizar no canal e hoje a gente traz uma notícia triste. O nosso amigo aí, o Eric Van Daniken, morreu. E se tu não conhece ele, ele é esse cara aqui, ó. Deixa eu ver. Esse é o canal dele no YouTube. Ele era o criador do livro. Onde é que tá o livro dele? Aqui. Eram os Deuses Astronautas. E foi por causa dele, baseado no trabalho dele, né? Que a. Onde é que tá? Aqui. Que o Alienígenas do Passado todo era baseado no trabalho dele. Ele e do Zacarias, se eu não me engano, é outro. Mas ele foi o primeiro a escrever. E ele faleceu hoje. Ele era um suíço. O Eric Van Daniken, who claimed aliens visit Earth, dies at 90. O Eric Van Daniken, que falava que os alienígenas tinham visitado a Terra, faleceu aos 90 anos. Isso aqui é do New York Times. Tá aqui a foto dele, ó. His book Charlotte of Gods, né? Eram os deuses astronautas. Vendeu milhões de cópias, literalmente. Foram 72 milhões de cópias, foram 41 livros a vida inteira dele que ele escreveu. Tá aqui o Eric Van Daniken, Alienígenas do Passado, se tu já olhou, era por causa dele. Vamos dar uma olhadinha aqui ligeirinho, um pouco. Mas enquanto a comunidade acadêmica tradicional estava ocupada tentando destruir Von Daniken, o público descobriu que não podia largar o livro. As pessoas que estavam comprando o livro estavam interessadas nas perguntas dele. E as coisas mudaram depois disso. Isso é uma coisa legal, né, cara? Ninguém pode tirar dele que ele trouxe aqui ele e o Giorgio Tsoukalos, que é o do meme, né? Aliens. Já viu o meme, né? Todo mundo já deve ter visto o meme. E aqui tá o Eric Van Daniken, esse senhorzinho aqui que faleceu no sábado passado. Esse que passou. Mas assim, ele trouxe um público diferente para aqueles monumentos que estavam lá, que às vezes assim, tu estudava no colégio que os egípcios eram escravos e construíram as pirâmides, ou que a Esfinge, ou que o Machu Picchu ali trouxeram aquelas pedras através, ou até a Ilha de Páscoa, que é no meio do nada, fizeram todos aqueles monumentos lá, e ele trouxe assim, olha, calma aí, e se não forem os humanos, e se fossem os ETs? Cara, deu um sci-fi total, né? Se ele tava certo ou não, eu não sei. O que tu acha? Eram os deuses astronautas ou ele fez blasfêmia contra a religião, como muita gente acusou ele, né? Principalmente mais antigamente, né? O pessoal era mais rígido, né? Hoje em dia a pessoa assim, tá, é o ponto de vista dele, beleza. Não prejudicou ninguém, não mudou a vida de ninguém assim de maneira, nossa, prejudicou minha vida, destruiu minha vida acreditando nisso. Não, é só um ponto de vista diferente daquilo da maioria, mas que não faz mal pra ninguém. Eu acho que é isso que é o legal que ele fez, né? E ele levou um monte de gente. Quantas pessoas foram nas pirâmides, ou foram em Machu Picchu, ou Pumapunco, ou que tu simplesmente pegou e olhou e viu aqueles monumentos. Cara, como é que as pessoas conseguiam fazer aquilo? Será? Eram ETs, não eram? Não tenho a menor ideia, não sei. Mas eu acho muito legal o que ele fez, assim. Ele trouxe um ponto de vista dele sem prejudicar ninguém. Ele não prejudicou ninguém, ele simplesmente, eu acho que pode ser isso, né? Vamos ouvir ele falar aqui um pouquinho nessa entrevista que ele deu. Educated as a strict Catholic. And my father sent me into a Swiss Catholic boarding school, which was led by Jesuits. And in that school, we have to make translations of some parts of the Bible from Latin to Greek and from Greek to German. Now, I was a deep, deep believer in God. By the way, I still am a very deep believer in God. We come to this later. But my God had to have some qualities. For example, my God had to be all over. He would never use a vehicle in which to move from point A to point B, because God is omnipotent, or God is out of time, God is a spiritual being, etc., etc. Now, esse era o ponto de vista dele. Então, assim, muita gente falou que ele estava fazendo blasfêmia contra a igreja ou não, que ele estava destruindo, que os egípcios falavam, que os pombos... Aqui no Brasil ele foi homenageado, no Peru ele foi homenageado, eu não sei se no Egito ou não ele foi ou não foi homenageado, mas ele era um suíço, um autor que começou a ter que fazer traduções para a escola, que nem ele explicou, né, que na escola dele ele tinha que fazer algumas traduções da Bíblia, e começou a ver assim, tá, mas calma aí, e se eu colocar aqui como uma máquina, ou se eu fizer isso, se eu mudar esse ponto de vista aqui, muda completamente a história. Muda. Se ele estava certo ou não, se ele errou, se ele não errou, isso é outra questão. Mas ninguém tira dele que ele levantou perguntas que um monte de gente achou interessante, porque foram
72 milhões de cópias, 41 livros escritos durante a vida dele. Então, descanse em paz. Eu gostava da ideia dele, eu acho legal a ideia dele, eu não vejo problema nenhum em explorar isso. Já falei várias vezes aqui, pessoal, esse canal é um hobby, então não me incomoda. Deixa o like, faz um comentário ali, tu acha que eu tô viajando? Não tô. Tu acha que os deuses eram astronautas, que nem o Eric Van Daniken comentou? Ou não? Fica aberto, né? Cada um pensa o que quer. Fui.